Só uma pequena chega para lhe dizer que em relação à medicina legal é verdade, o conhecimento, a não ser que por iniciativa própria se tenha procurado valorizar, não nos é ensinado, embora tenha uma disciplina residual no curso de Direito sobre Medicina Legal. Mas pior do que isso, a lei fundamental da República Portuguesa, só há 3 ou 4 anos é que começou a ser ensinada, o direito constitucional, só há meia dúzia de anos é que começou a ser ensinada no SES. Para os magistrados que vão aplicar a lei, não era ensinado a principal disciplina do direito, que era o direito constitucional. SES, que há gente que não... SES é o Centro de Estudos Judiciários, que é a escola que forma os magistrados em Portugal, forma os juízes e os magistrados do Ministério Público. Muito obrigado. Albino Almeida. Sim. Obrigado, boa noite a todas e a todos os presentes. Queria começar por agradecer ao Joaquim Jorge o convite feito e dizer-vos como sportinguista, ninguém é perfeito, imagino que não estejam a pensar assim, só eu sei o que perdi por não ter estado aqui para a mostra nos outros encontros, mas de facto não foi possível. Hoje, impus-me estar aqui não só para responder ao convite do AES, que projetou estas iniciativas muito para além do Conselho de Gaia, e Gaia está na moda, como se pôs também nas últimas eleições europeias, e portanto vamos continuar na moda seguramente, mas hoje tinha que vir aqui para prestar a minha homenagem a um português, a um cidadão que de facto se tem distinguido por esta capacidade de banhar as águas. E eu acho isso estimável, acho louvável que seja feito por alguém que está à frente dos advogados. Doutor, eu tenho hoje muita coisa que, por enquanto, não direi, por razões que acho que toda a gente percebe. É que tenho bem a noção de que nós não educamos os jovens pelas palavras, porque senão serão todos perfeitos. Já, por exemplo, e costumo dar um exemplo clássico. Quando dizemos aos nossos filhos nunca se mente, procura nunca mentir, que isso causa imenso prejuízo, eles estão quase a acreditar, toca o telemóvel, a gente diz, para mim não estou, mas percebem logo que nunca se mente. E é com este exemplo que eu gostava de trazer aqui algumas questões. Ó, Soutor, quem fez as leis neste país, tão criticadas e criticáveis, tão contraditórias, onde cada vez que se fecha uma porta, sabem, 20 janelas, são advogados, são juristas, que eu saiba, e até há na Assembleia da República comissões de apoio às comissões, que são pessoas que reescrevem e escrevem a forma final das leis, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que os parceiros negociaram. Portanto, eu gostava de pelo exemplo, colocar estas questões. Ou seja, nós assistimos hoje, de facto, a uma grande confusão. Digamos que a justiça, como diz Joaquim Jorge, não existe. Ou temos a noção difusa de que, com a mesma lei e a mesma causa, em tribunais diferentes, poderemos ter desfechos completamente contrários entre si. E isso, Dr. Marinho Pinto, eu vou abrir aqui uma exceção, eu sei que é uma exceção. Esse logo que é a primeira vez que vens aqui. Eu sei, eu vou tirar, mas foi intencional ao Joaquim Jorge, porque os nossos jovens, os nossos adolescentes, começam a perceber cedo demais que o Estado de Direito tem um problema de autoridade. A autoridade que devia ser exemplo para eles, degladia-se na praça pública, insulta-se na praça pública, os polícias entregam chapéus na praça pública, e isto de facto é um apelo inexorável àquele exemplo que eu dei a princípio: toca o telefone, se for para mim não estou, meu filho, mas nunca mintas. Quer dizer, há aqui uma imensa responsabilidade de quem estuda as leis, de quem está nas leis, e eu nem sequer comento o facto, de advogados, nem sequer começarem uma vida de advogados, irem logo para juízes, porque o mercado nem sequer os aceitou muitas vezes como advogados sequer a começar a carreira. Qual é a pergunta? Mas a pergunta é esta, muito claramente. Nós iremos continuar a ter, como o Joaquim Jorge tem e eu, uma imensa decepção com os partidos políticos. A democracia, caro Marinho Pinto, é muito imperfeita e dá muito trabalho, dizem nos últimos tempos. Mas a verdade é que não há melhor. Como é que nós podemos valorizar este espírito, tornar consequente este espírito que assim o anima, de contestação justa e na qual eu me revejo, e simultaneamente a necessidade absoluta de fazer cumprir a Constituição, isto é, tornar possível que o nosso voto também corresponda àquilo que nos prometem e àquilo que é o dever dos políticos, que é cumprir a Constituição e tornar Portugal cada vez melhor, que é a primeira tarefa que lhes entregamos. Muito obrigado. Eu subscrevo a parte da sua intervenção. De facto, a democracia é o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros. Como dizia Winston Churchill. Como é que podemos fazer? Pois é uma pergunta para mim, que eu faço a mim próprio já há alguns anos e que todos nós devemos fazer.
nós temos, eu às vezes, sabe, culpo o povo português. Eu culpo o povo português ao qual eu pertenço, faço parte. Nós temos os políticos que temos, os magistrados que temos, os jornalistas que temos, os polícias que temos, os advogados que temos, os professores que temos, porque somos o povo que somos. Os nossos políticos não sobreviveriam uma semana, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido ou em num país escandinavo. Não sobreviveriam. Nós temos situações verdadeiramente aberrantes em Portugal que acham que são situações escandalosas e que acham que são direitos. Nós temos advogados que estão nos tribunais a defender causas e estão no Parlamento a fazer leis que se vão aplicar a essas causas. Isto é inadmissível na nossa República. Nós temos juízes que são juízes independentes, soberanos nos tribunais e que, de repente, fazem greve ao poder soberano. À soberania. Uma parte da soberania em Portugal faz greve como se fosse desempenhada por proletários, sob as ordens de patrões, em luta por melhores condições. Portanto, estas situações são absurdas. O espetáculo degradante que o senhor citou, de ver aqueles polícias a atirar com os bonés. Alguém pode respeitar um polícia que assim atua? Na rua. Um polícia que assim atua pode exercer a autoridade que o Estado lhe confere para perseguir criminosos, para proteger as pessoas e os bens. Isto é uma forma de atuar, de reivindicar de quem tem uma farda que simboliza a autoridade pública, a autoridade do Estado. Ainda por cima, como uma das reivindicações é reformar-se e aposentar-se aos 55 anos. Quer dizer, que país é este? Daqui a pouco é preciso que os operários da construção civil, os operários têxteis, os que não foram despedidos, as outras pessoas que trabalham até aos 70 ou 80 anos, para pagar as reformas daqueles que se reformam aos 50 e poucos anos. Como se fosse um direito, e nós toleramos isso. Nós votamos nos partidos. Os partidos vêm à nossa casa, vêm às nossas casas dentro, abordam-nos na rua com promessas chegam lá, fazem tudo ao contrário. Alguém acredita hoje que se, por exemplo, o PSD estivesse no governo, deixaria de fazer as grandes obras públicas que eles próprios lançaram? Quando o PS, quando está na oposição, faz uma oposição contrária àquilo que faz no governo. O PSD é a mesma coisa. Mas porquê que fazem isto? Porque nós não temos a capacidade de o censurar politicamente por isso. Nossa, é esta situação de amorfismo do povo português e que meus amigos, faz-se tornar de uma atualidade cruel alguns textos do Essa e do Guerra Junqueiro do século XIX, que parece que nem somos capazes de sacudir uma mosca que nos pousa, que nos incomoda, tão atávicos, tão prostrados estamos. Portanto, é preciso um sobressalto cívico, é preciso um sobressalto democrático, é preciso refundar novamente os alicerces da República e da democracia, porque isto está numa degenerescência que não sei onde vai parar. Os exemplos que eu dei, os negócios que se fazem à vista desarmada com o património público, com os recursos públicos, a transferência de bens do Estado e da propriedade para grupos privados. Tudo isso feito diante dos nossos... A forma como alguns titulares de cargos políticos enriqueceram no exercício exclusivo de funções públicas ou em simultâneo com o exercício de funções públicas e andam aí e parece que parvos são os outros, porque eles é que são espertos, eles é que são premiados. Alguém dizia que o corrupto rouba ao Estado, o honesto rouba aos filhos. Se calhar estamos todos a roubar aos nossos filhos, a roubar aos nossos filhos, porque os outros estão a enriquecer a nossa... Vamos abrir o debate. Sejam sintéticos, 2 minutos. Eu também peço ao Marinho Pinto, que ele não pode ser sintético, mas que tente para o maior número de pessoas fazer perguntas. Já tenho aqui o Rui Carvalho. Boa noite. Eu queria agradecer ao Joaquim Jorge ter-me convidado para estar aqui assim presente. Eu já lhe tinha dito que isto era assim, o senhor nunca quis vir. Obrigado. Assim, a minha formação, sou licenciado em Medicina, mas acontece que tenho sido sempre nomeado pelos vários governos como autoridade de saúde e tenho lidado muito com os serviços de justiça.